Olá, irmãos, boa noite. Graça e a paz da parte do nosso Deus. Bom estarmos mais uma vez nesse culto, nesse encontro de quarta-feira. Queremos agradecer a Deus porque mais uma vez Ele nos dá a oportunidade de poder chegar através desse vídeo na sua casa e a dezenas, por que não dizer pela fé, milhares de pessoas para abençoar. Nosso objetivo não é outro, senão poder compartilhar com os irmãos um momento de adoração, de louvor, de oração, mas também de palavra, e ajudar os irmãos nesse tempo tão difícil de isolamento, de estar aí na sua casa, recluso, se cuidando, se protegendo, crendo que em breve isso tudo vai passar, isso vai ficar na história, vai ficar um registro do nosso coração, para que a gente possa te extrair de tudo isso bons ensinamentos para a nossa vida. Então quero convidar você agora a convidar outras 10 mais pessoas, ou muitas outras que você desejar, para que a gente possa fazer esse culto juntos, tá bom? Então que você possa ser abençoado, assim como nós temos sido aqui, mesmo com a igreja vazia. Deus tem sido gracioso para conosco. Então seja abençoado você e sua casa, e muito obrigado por nos permitir entrar agora através desse vídeo. Antes do nosso culto, de cantarmos algumas canções, vamos orar. Reúna a sua família e vamos falar com o Senhor agradecendo. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite onde nós vamos chegar ao lar de cada um dos teus filhos. Esse meu irmão, desse meu amigo, dessa minha irmã que está aí na sua casa sozinho, ó Deus, que está aí aguardando o dia, a hora do comunicado oficial que nós estamos liberados para voltar às atividades da igreja. Senhor, abençoa o teu povo, onde quer que esteja. Não permita que nenhum desses venha, Senhor, desanimar na sua jornada, na sua fé, que possam entender que esse é um tempo que o Senhor tem permitido à igreja também se reavaliar. A todos nós, Senhor, o Senhor de fato tem ensinado e vai nos ensinar muitas coisas ainda depois que tudo isso passar. Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje, Senhor, é não deixar a chama se apagar, é não deixar, ó Deus, o incenso se apagar. Nosso incenso para Ti é o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso nós te pedimos a Tua bênção e que o Senhor receba cada louvor e adoração e fale conosco nesta noite através da Sua santa palavra, em o nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a louvar algumas canções com a gente. Por favor, anime-se, o Senhor está conosco. Vamos lá?
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa é a nossa segurança de todo cristão, porque Ele vive e podemos crer no amanhã. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Os sonhos de Deus, eles não foram interrompidos e não serão interrompidos diante de tudo isso que nós estamos enfrentando. Eles estão todos em vigência para a nossa vida. Nós vamos cantar essa canção. Saudade de cantar essa canção na igreja. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. E Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo. Vamos ao início mais uma vez. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Deus vai cumprir, irmãos. E Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em
sim, aquilo que Ele começou, Ele vai completar, porque Ele é Deus, somente Deus. Glória a Deus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conhecer, pois Deus somente é Deus, somente somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor a Ele. Somente a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Agora nós vamos mais uma vez, como nós temos feito às quartas-feiras, meditar na palavra do Senhor. Eu me recordo que há algumas quartas-feiras atrás, talvez um mês atrás, eu falei do Salmo 146 e de 136 também. E mencionei que falaria sobre o Salmo 31, que é o salmo que eu escolhi nesta noite para refletir junto com os irmãos. E esse salmo, de certa forma, é um salmo de Davi. Ele narra, ele traz no pano de fundo aqui toda uma história, toda uma realidade que Davi está enfrentando no contexto da sua família. Alguns estudiosos relacionam
a situação do Salmo 31 com a experiência de Davi viveu em Keila, lá em 1 Samuel, capítulo 23, e também em Ziclag, em 1 Samuel 30. Porém, tudo indica que essa situação descrita no Salmo 31 tem uma relação maior do que Davi enfrentou lá em 2 Samuel 15, que fora a rebelião do seu filho Absalão com ele. Então, eu quero olhar para isso, eu quero olhar para o Salmo 31 e ver o que nós entendemos aqui, o que nós podemos aprender e aplicar para o nosso contexto. E não é possível a gente talvez trabalhar nesses dias sem um tema, porque é o tema que nos vai dar uma certa direção para aquilo que a gente está falando. E o tema nessa noite é, de uma certa forma, uma pergunta: o que fazer quando o sofrimento chega? Quando algo que nós não planejamos inesperadamente vem e acontece com a nossa vida. Então, quando o sofrimento chega, o que fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Talvez o Salmo 31 nos traga tantas lições que o tempo não vai nos permitir falar de todos eles, mas separei aqui alguns deles aqui muito interessantes para que a gente possa refletir sobre eles. Mas antes eu quero ler com os irmãos 3 versículos. Salmo 31, versos 1 até o versículo 3, que diz assim: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Por quê? Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Como eu havia dito, os estudiosos talvez inclinam o pensamento, alguns dizem que talvez seja uma experiência de Keila ou lá em Ziclag, mas tudo indica que o Salmo fale muito sobre a rebelião de Absalão. É uma expressão que Davi usa aqui, que nos dá a entender que esse Salmo muito tem a ver com isso. O pano de fundo, portanto, além de estar, de certa forma, sujo, pelos inúmeros relatos aqui apresentados da história triste, por se tratar de uma relação de pai e filho arranhada, feia, de perseguição de um filho contra o seu pai, a história por detrás do Salmo mostra a maior realidade dentro do contexto de toda a humanidade. O contexto da humanidade é essa: pessoas imperfeitas, pessoas falhas, famílias imperfeitas. Certa vez, alguém me perguntou: pastor, existe família perfeita? Eu disse: não existe família perfeita, nem se você encontrar, nem se você buscar minuciosamente nas páginas das Sagradas Letras, você não vai encontrar. Desde Adão até o último homem, nós não encontraremos nenhum que possa dizer assim: eu tenho uma família perfeita, ou eu tive uma família perfeita. Ainda disse para ela: nós aqui não podemos ninguém fazer uma placa e colocar na porta da nossa sala para que todos possam entrar e ler: aqui habita uma família perfeita, porque ninguém tem condição de dizer que tem uma família perfeita, que é uma família perfeita. Então essa é a grande realidade que o Salmo 31 nos revela: pessoas imperfeitas, famílias imperfeitas com problemas sérios de caráter, assim como nós temos lá atrás Jacó e Esaú, José e seus irmãos, Jesus e Judas, pessoas que andavam próximas. A história narrada pelo Salmo 31 fala de situações tristes para Davi, fala de traição, fala de conspiração, fala de certa forma de humilhação. Mas o Salmo 31 também nos fornece inúmeras lições espirituais. É isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para enxergar. Nos traz a realidade que podemos enfrentar problemas como esses que eu mencionei: traição, humilhação, pessoas talvez falando coisas contrárias àquilo que você é e faz. Nós podemos viver tudo isso, enfrentar problemas, mas também nos dá vários conselhos de como deve ser a nossa postura como cristãos diante dessas situações e dessa realidade. E nos encoraja, sobretudo, a confiar em Cristo todo o tempo. Diante disso, o que fazer? Quando esses problemas chegam,
quando esses problemas de fato ocorrem na nossa vida, problemas familiares, problemas talvez com outras pessoas, o que fazer quando uma situação dessa chega? Mais em especial, o sofrimento de Davi nos dá inúmeras lições espirituais. E a primeira dela que nós temos é que quando o sofrimento chega, ou quando o sofrimento chegar, é que nós devemos confiar mais ainda a nossa vida a Deus e à justiça que só Ele tem. Só Ele, irmãos, Deus é justo. Deus é justo. Então o que nós devemos fazer quando os sofrimentos chegarem ou chegar, é confiar mais ainda a nossa vida a Deus. É entregar de fato a nossa vida. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e deixe com que o mais Ele vai fazer. Queridos irmãos, Deus sabe o que está fazendo com o seu povo. Deus sabe o que está fazendo com a igreja. Algumas pessoas perguntam, pastor, quando isso vai acabar? Nós não temos a mínima ideia. Eu talvez não seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque alguém me perguntou, disse, a igreja será talvez a última coisa que vai voltar a acontecer ou a funcionar. Aí alguém lá longe ouviu um sussurro assim, está amarrado, pastor. Mas é o que eu tenho percebido, porque a aglomeração na igreja é muito grande, ar-condicionado ligado, pessoas próximas, dando mãos, enfim, talvez seja uma das últimas coisas a voltar à normalidade. Alguém pode dizer em casa, está amarrado, pastor, é a proporção da sua fé, mas respeite a minha. Mas Deus sabe o que está fazendo com a igreja, Deus sabe o que está fazendo com o seu povo. Agora, dentro de cada lar, nós temos uma igreja. Nós somos agora verdadeiramente a igreja dentro dos nossos condomínios, dentro da nossa casa. Nós somos a verdadeira igreja, aquela igreja que glorifica a Deus, aquela igreja que não cessa o seu louvor, aquela igreja que não cessa o seu testemunho ao mundo. Quando as pessoas estão desesperadas, nós estamos contando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus é quem está conduzindo sua igreja por esse deserto de incertezas, de medos. Quando o sofrimento chegar, irmãos, confie a sua vida mais ainda a Deus e a justiça dele. Foi o que Davi fez, em ti, Senhor, me refugio. Ele disse, não seja eu envergonhado jamais, livra-me pela tua justiça. Ou seja, olha para o que está acontecendo e segundo a tua justiça, julga. Segundo aquilo que o Senhor está vendo, não o que eu estou lhe mostrando, mas julga segundo aquilo que o Senhor está vendo. Mas em ti eu me refugio. Confie a sua vida nas mãos de Cristo. E quando ele chegar mais, pastor, o que eu devo fazer quando o sofrimento chegar? Você não deve levar, ou pedir, ou fazer justiça, mas clamar por misericórdia. Davi naquele momento talvez pudesse fazer uma oração, ou fazer uma oração imprecatória, dizendo, amaldiçoa, mata logo, como ele tantos salmos imprecatórios que nós temos, como o Salmo 139. Mas Davi, o sofrimento não deve, como ele viveu, não deve nos levar a fazer justiça, mas clamar por misericórdia. Versículo 4 diz, tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborrecem os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor, confio em Ti. Eu me alegrarei e me regozijarei na Tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conhece as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma também, e o meu corpo. Davi então não está aqui pedindo talvez justiça para ninguém. Ele está pedindo, Senhor, julga o Senhor, mas eu confio em Ti. Mas ele clama por misericórdia sobre a sua vida. Terceira lição que nós tiramos espiritual desse texto é que o sofrimento deve nos levar a fazer avaliações profundas, não dos outros, mas nossa. Nós precisamos avaliar no sofrimento como nós estamos vivendo. Versículo 16 do Salmo 31 vai dizer bem assim: faze-me resplandecer o teu seu rosto sobre o teu servo. Faze resplandecer, jogar luz
sobre o teu servo. Salva-me pela tua misericórdia. Uma das coisas mais especiais que a gente pode viver num tempo desse é nos descobrir, é nos avaliar, é pedir aquilo que o profeta pediu ao Senhor quando o moço do profeta enxergava milhares de carros e cavaleiros vindo contra o profeta. E ele diz: carros e cavaleiros estão vindo, muitos estão vindo contra nós. O profeta disse: maior é aquele que está em nós do que aquele que está vindo contra nós. E ele ora a Deus para que Deus abra os olhos daquele jovem, para que ele veja o quê? Para que ele veja pelos olhos da fé. Ele enxergue a sua incapacidade de conseguir enxergar o que o profeta estava enxergando. Que Deus nesses dias nos permita fazer uma profunda avaliação pessoal de tanto sofrimento que nós estamos vivendo. E pedir a Deus: Senhor, cada dia mais nós queremos confiar em Ti e na sua justiça. É possível que Davi esteja aqui, irmãos, examinando o seu coração e tenha descoberto a presença de algum pecado, alguma falha, algum erro que possa ter provocado o seu sofrimento. Quando ele olha para trás, ele vai ver o quanto ele foi negligente como pai, o quanto ele talvez abriu mão de uma correção para deixar com que as outras pessoas pudessem resolver o seu problema. Precisamos, irmãos, urgentemente lançar luz sobre os nossos pecados ocultos. Precisamos urgentemente descobrir o que tudo isso quer nos ensinar. Quando o sofrimento chegar, pastor, o que nós devemos fazer? Confiar em Deus. Segunda coisa é não pedir justiça. Eu ouvi alguém dizendo, e eu concordo, que quem está provocando, além da dor que já existe, mais dor, vai sofrer duras penas. Eu concordo. Já não basta todo o sofrimento que as pessoas estão sofrendo, que nós estamos sofrendo. Quem ajudar a aumentar esse sofrimento vai sofrer duras penas, irmãos. Vai sofrer duras penas. Mas não cabe a mim como cristão, não cabe a você como cristão levantar a bandeira: Senhor, justiça. Não, nosso pedido é misericórdia, Senhor, sobre esses que estão sofrendo. Quando o sofrimento chegar, o que nós mais devemos fazer, pastor? Nós devemos fazer uma profunda avaliação de nós mesmos, pedir para Deus: Senhor, lança luz sobre as nossas trevas, lança luz sobre a minha vida, abre os meus olhos para que eu veja. Quando o sofrimento chegar, irmãos, versículo 21 e 22 vai nos ensinar que a gente precisa entender o propósito de Deus com tudo isso. É difícil a gente olhar para isso que estamos vivendo e ver propósito com tudo isso. Mas dá para a gente enxergar propósito, sim. Deus permitiu que Daniel, um jovem, pudesse ser levado junto com outra leva de jovens para um ambiente onde era uma cultura diferente, uma religião diferente, aprender uma fé diferente. Ele permitiu que Daniel chegasse à Babilônia para estremecer as estruturas da Babilônia. A Babilônia não foi mais a mesma depois que Daniel chegou. Ao invés da Babilônia fazer um Daniel, Daniel fez, de fato, uma nova Babilônia, novas pessoas, uma fé completamente diferenciada, porque aquele homem não abriu mão de viver uma vida com Deus. Quando o sofrimento chegar, entenda o propósito. Para que isso? Não é por quê. Que isso vai nos ensinar? Para que serve tudo isso? Mas também não é só para que a gente entenda o propósito, mas para que a gente possa glorificar a Deus. Para que a gente possa dizer: Senhor, louvado seja o Teu nome. Eu acordo todos os meus dias e eu me pego dizendo todas as coisas, todos os dias, toda hora: Senhor, louvado seja o Teu nome. E minha esposa fala: você toda hora fala isso. Eu digo: porque eu não tenho outra coisa a dizer senão: louvado seja o Teu nome. 21 e 22 são os versículos. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Ou seja, bendito seja o Senhor e engrandecido a sua misericórdia para comigo
numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste minha súplice voz, quando clamei por socorro. Então nós entendemos que Davi olhou para o propósito de Deus e viu que ali tinha muito mais coisas do que simplesmente uma oportunidade para tirar sua vida, mas não era. E por fim, irmãos, a última lição que nós extraímos desse texto, que quando o sofrimento chega, ou chegar, não é o fim da história, não é o fim de tudo, mas sim o momento da gente aprender e ensinar também a outras pessoas. Pegar tudo que nós aprendemos e ensinar. Eu disse ao meu filho de 8 anos e a Emanuele: eu tenho 45 anos, nunca vivi isso, vai entrar para o meu currículo, para que eu possa ensinar isso a outras pessoas à frente. E isso vai ficar marcado, registrado na história de vocês, para que vocês possam dizer para os filhos dos filhos de vocês: em 2020, enfrentamos uma pandemia, ficamos tantos dias sem poder cultuar a Deus, mas entendemos que o propósito final foi para o nosso bem e para a glória de Deus. Entenda o propósito. Quando o sofrimento chegar ao fim, é momento da gente ensinar e dizer para as pessoas: Jesus Cristo é Senhor. Versículos 23 e 24. Amai ao Senhor vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Esta palavra marcou o fechamento para mim nesse texto. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza aos soberbos. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando chegar ao fim, ou quando tudo isso passar, comece a ensinar, comece a falar da sua fé para que as pessoas possam crer. Eu creio que essa luta, irmãos, que estamos enfrentando é sobretudo didática, é sobretudo uma maneira mais especial de crescermos na nossa fé e glorificarmos o nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos aonde você estiver na sua casa, curve sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e Pai, como acabamos de refletir sobre esse poderoso salmo, o salmo que reflete a tua misericórdia, justiça e sobretudo amor para com teu servo Davi. E eu creio, Senhor, também que isso se manifesta a cada um de nós, igreja do Senhor. Senhor, preserva a igreja do Senhor. Glorifica o teu nome na sua igreja. Usa-nos como sua igreja para exaltar o teu nome. Usa-nos como povo separado, escolhido pelo Senhor, não para levantarmos uma bandeira pedindo justiça, mas clamarmos por misericórdia. Mas também, Senhor, para que a gente possa fazer uma profunda avaliação de como nós estamos vivendo nesse tempo como cristãos. Se o que estamos vivendo e fazendo se tem glorificado o seu nome ou não. Nos faça entender, lança luz sobre nós. Ó Deus, lança a tua luz sobre os nossos pecados ocultos, os pecados ocultos da igreja. Senhor, lança sobre nós esta luz poderosa, Senhor, para que venha dissipar todas as trevas. E no fim de tudo isso, a gente possa ensinar as pessoas o bom e perfeito caminho do Senhor. Fica conosco, abençoa meu irmão que está em casa, abençoa meu irmão que está aí no seu quarto agora ouvindo e vendo essa mensagem. Que sejam abençoados ricamente em nome de Jesus. Amém e amém.